Colossenses 1, 24, diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para que isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Quero que vocês saibam, quando estou lutando por vocês, pelo que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecer plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Amém. Pai, tua palavra é santa, tua palavra é sagrada, tua palavra é inspirada. E essa palavra foi nos dada com 4 propósitos: nos ensinar, nos mostrar o caminho certo, nos corrigir, nos repreender, mostrar aonde estamos errando, nos corrigir, nos chamando para voltar de volta e nos educar, para que a gente permaneça no caminho certo. Que o Espírito Santo use essa palavra, em nome de Jesus, nessa noite. Amém. A igreja pode se assentar. O título da minha mensagem de hoje é o pastor segundo Paulo. O pastor segundo o apóstolo Paulo. Hoje é comemorado o dia do pastor. Todo segundo domingo de junho é o dia do pastor. E o meu objetivo é mostrar que a visão pastoral de Paulo precisa ser a visão pastoral de todo pastor. Nós não podemos fugir dessa visão paulina do que é ser pastor. Paulo define o ministério pastoral, a meu ver, Paulo define o pastor em Efésios 4:11, quando ele diz que a uns foi dado pastores mestres. Ali Paulo está dizendo que o verdadeiro pastor é mestre. Eu gosto da expressão pastor teólogo. O pastor mestre é o pastor teólogo. Esse é o pastor. O pastor que não é mestre, que não é versado nas escrituras, não pode ser pastor. Paulinho vai dizer: procura apresentar-te aprovado a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. A expressão maneja vem de manufatura, manuseio com as mãos. Que ele seja um camarada versado nas escrituras. Esse é o pastor. Pastor que de fato sabe o que ele está falando. Sabe por que ele está falando. Se ele não tem essa condição, que ele se prepare para isso. Ele gaste tempo para chegar nisso. Talvez até ele não precise ter um diploma de teologia. Charles Spurgeon, o maior pregador da história, na minha opinião, conhecido como o príncipe dos pregadores, nunca sentou numa sala de seminário. O maior pregador do século XX, Martin Lloyd Jones, também nunca sentou numa sala de seminário. Mas vai ler os livros dele. Você vai ver que ele era um mestre na palavra. Paulo sempre foi um homem muito lógico. Ele tinha uma mente lógica, uma mente aguçada.
Ele não julgava palavras ao vento. Ele escrevia com propósitos. E essa carta aos Colossenses, ele tinha um propósito. Ensinar para os colossenses o que é, de fato, o verdadeiro evangelho e alertar aos colossenses contra o falso evangelho, que naquele momento estava nascendo dentro da igreja e que chamava gnosticismo. Uma seita que misturava um pouco de judaísmo, um pouco de cristianismo e um pouco das chamadas religiões de mistério que existia naquela época. Era um sincretismo religioso. E esse sincretismo religioso estava ali, paralelo ao verdadeiro evangelho. Então, Paulo, com a sua mente lógica, lúcida, ele vai orientar a igreja sobre o verdadeiro evangelho, centrado na pessoa de Cristo, porque aqui no capítulo 1, a partir do verso 15 até o verso 20, você tem o mais profundo escrito ou hino de Paulo sobre a pessoa de Jesus. Então, fica claro para a gente que para Paulo, o pastor não pode ser qualquer pessoa. Ele tem que estar preparado para aquilo que ele está fazendo. Não basta ser carismático, falar bem, entreter auditórios. Como dizia Charles Spurgeon, é fácil, talvez, parafraseando Charles Spurgeon, entreter os bodes. Difícil é alimentar as ovelhas. Paulo, então, escreve essa carta pensando exatamente em mostrar para a igreja o seu ministério. Esse sou eu, o pastor Paulo. E aqui ele apresenta para a gente exatamente algumas características do pastor, segundo Paulo. O que é o pastor, segundo Paulo? É a minha pergunta, anote aí. Os irmãos que fazem o resumo aí para o PG. O que é o pastor, segundo Paulo? Primeiro, o pastor, segundo Paulo, ama a igreja. Olha aí o que diz o verso 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. Está falando da igreja. Completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Amar é sofrer. É interessante porque Paulo escrevendo aos Efésios, quando ele fala do marido, que o marido deve amar a esposa como? Marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para Paulo, o verdadeiro amor é sacrificial. Para Paulo, o verdadeiro amor, ele pressupõe, está disposto a sofrer pela pessoa que ele ama, a renunciar pela pessoa que ele ama. Então Paulo está dizendo assim, eu estou disposto a sofrer por vocês, a completar no meu corpo o sofrimento que ainda resta. Olha o que ele diz, irmãos. Esse versículo é muito problemático. Diz assim, agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e aqui ele deixa claro que ele não sofre com tristeza, ele não sofre com angústia, ele sofre com alegria. Eu me alegro, eu estou feliz, pois completo no meu corpo o que resta nas aflições de Cristo em favor do seu corpo. E o que é que resta? Resta alguma coisa no sacrifício da cruz? Não, queridos irmãos. O sacrifício da cruz é completo. O sacrifício da cruz não precisa de mais nada. Nós não precisamos acrescentar nada ao sacrifício de Cristo. Toda tentativa de querer melhorar a cruz é uma heresia. Toda tentativa de querer completar a cruz é decair da graça. É isso que Paulinho vai dizer em Gálatas. Vocês estão decaindo rapidamente da graça, porque vocês estão dizendo que Cristo não é suficiente, que Cristo não basta. Vocês estão trazendo de novo os rituais, as leis cerimoniais do Antigo Testamento. Vocês estão dizendo que para ser salvo precisa circuncidar.
passar pela cerimônia de purificação. O sacrifício de Cristo basta, é suficiente. Quando Cristo na cruz disse: Pai, eu estou pagando completamente o preço, Ele está dizendo: não há mais nada que precisa ser feito. Então, de que sofrimento é esse que Paulo está falando? Esse sofrimento, segundo o próprio John Piper, Russell Shedd e tantos outros comentaristas, é o sofrimento inerente ao trabalho de apresentar Cristo ao mundo e naquele contexto em meio a perseguições. Porque apresentar Cristo ao mundo naquele contexto significava sofrer. Não era fácil. Hoje é fácil demais falar de Jesus. Temos as redes sociais. Hoje temos PGs, cultos em todos os lugares. Mas naquela época apresentar Cristo significa se colocar como alvo do inimigo. Significa até mesmo ser um candidato a ser martirizado, como foi Pedro, como foi Tiago. Tomé, diz a lenda, morreu com uma flechada nas costas na Índia, como foi Paulo degolado. Os mártires da igreja são aqueles que completaram no corpo deles o sofrimento que ainda resta, porque pregou o evangelho no mundo de perseguição, como a China, hoje ainda é, vários países muçulmanos, não é como no Brasil. No máximo eles vão criticar a gente, zombar da gente, no máximo eles vão ironizar a nossa pregação, mas lá não. Lá você podia perder seu trabalho. Lá você era vigiado o tempo todo. Então Paulo diz: eu estou sofrendo. Agora, o meu sofrimento não é uma tristeza. É interessante porque em 2 Coríntios capítulo 11, Paulo narra alguns dos seus sofrimentos. Olha aí o que diz. 2 Coríntios 11, verso 24. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigo nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas romanos, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos, porque tem os falsos irmãos também. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e até nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, as angústias, os conflitos interiores, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Não há como ser pastor sem sofrer. Não há como ser pastor sem passar por esse processo. E Paulo está dizendo: eu me alegro. Estou feliz por todas as tristezas. Estou feliz pelas pessoas que me traíram. Estou feliz pelas pessoas que falaram de mim pelas costas. Estou alegre pelas pessoas que nem sequer lembraram do seu dia, o dia do pastor. Me alegro com tudo o que acontece. Com todas as coisas. Paulo sofreu todo tipo de sofrimento, cansaço, lutas interiores. Paulo vai dizer a Timóteo que no dia do seu julgamento, todo mundo foi embora, até os obreiros, até os discípulos. Ser abandonado pelos obreiros faz parte.
Os obreiros tratar o pastor com indiferença faz parte. Paulinho. Nós temos que nos alegrar. A questão toda, queridos irmãos, é quem está disposto hoje a sofrer. Porque hoje ser pastor é um bom negócio. Você só precisa botar uma calça pega-frango na canelinha, apertadinha, uma camisa apertadinha, braços fortes e tatuados, falar bonito, mudar o nome da igreja, mas ser um pastor que gasta tempo na oração, na leitura da palavra, porque estudar é sofrimento. Às vezes a gente não quer estudar. Às vezes a gente não quer gastar tempo com o texto. Às vezes a gente não quer gastar tempo com a palavra. Para Paulo, queridos irmãos, o pastor segundo Paulo, ele ama a igreja e a mais sofrer. A mais saber que mesmo não sendo correspondido, eu amo vocês. Mesmo sendo ignorado, eu amo vocês. Mesmo não sendo honrado como deveria, Hebreus 13, honrem vossos pastores, obedeçam eles, prestem conta. Mesmo assim, eu amo vocês. Me sacrifico por vocês. Mas em segundo lugar, o que é o pastor segundo Paulo? O pastor segundo Paulo ensina toda a palavra de Deus. O pastor segundo Paulo não apenas ama a igreja, ele ensina toda a palavra de Deus. Olha aí, vamos voltar para o texto lá. Verso 25, dela me tornei ministro. Dela quem? Verso 24, finalzinho, fala da igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída. Qual responsabilidade? De apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. A palavra grega aqui é pleroma, a plenitude da palavra de Deus. E é interessante porque Paulo aqui vai usar duas palavras. Ele vai usar a palavra ministro, que no grego aqui é diácono, que algumas traduções traduz por servo, mas aqui é diácono. E ele vai dizer, me tornei diácono, servo da palavra. E é interessante porque Lucas, no Evangelho, capítulo 1, verso 2, ele fala que os apóstolos, ele chama os apóstolos de servos da palavra. Aqui ele está dizendo que ele é servo de quem? Da igreja. Do qual me tornei ministro. Dela me tornei ministro. Dela quem? Igreja. Dela quem? A igreja. Só que no verso 23, olha aí. Olha o que diz o verso 23. Desde que continuem alicerçados firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho, que hoje, que vocês ouviram, e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Este evangelho do qual Paulo me tornei ministro. No verso 23 ele diz, eu sou servo da palavra. No 24 ele diz, eu sou servo da igreja. Quem é servo da palavra é servo da igreja. Porque o ministro, ele tem que ser servo da palavra, ou seja, ele é aquele que leva a palavra e nada mais. E aqui ele vai dizer, eu não apenas sou servo da igreja, consequentemente servo da palavra, mas de acordo com a responsabilidade. A palavra aqui, embora seja oikonomia, da onde vem a nossa palavra mordomos, alguns traduzem por dispensação, pode ser traduzido como a comissão de pregar o evangelho. De acordo com a comissão. Algumas traduções dizem, de acordo com o chamado. Eu me tornei ministro da igreja de acordo com o meu chamado. Qual que é o meu chamado? Encher os bancos da igreja? Entreter os bodes?
arrumar um jeito dos adolescentes ficar dentro da igreja, pintar a igreja de preto, fazer uma boate gospel, botar um nome mirabolante. Não. A minha responsabilidade é simplesmente ensinar plenamente a palavra de Deus. Essa é a comissão do pastor. Eu fui chamado para apresentar plenamente a palavra de Deus. Nada mais, nada menos. E é interessante porque o apóstolo São Paulo, em Atos 20, 27, vai dizer o quê? Pois não deixei de proclamar, e ele estava falando à igreja de Éfeso, aos irmãos de Éfeso, não deixei de proclamar toda a vontade de Deus. A versão corrigida diz, todo o conselho de Deus. Eu estive no meio de vocês e eu não fragmentei a palavra para agradar a uns e a outros. Eu não preguei o que é conveniente. Eu não preguei aquilo que a galera quer. Eu preguei toda a palavra de Deus. Se ela fala de ira, eu falo de ira. Se ela fala de justiça, eu vou falar de justiça. Se ela diz que você precisa levar a Deus a sério, eu vou falar sobre isso. Se ela fala que você tem que abandonar o pecado, então eu vou falar sobre isso, porque eu não vou escolher o que eu tenho que dizer para vocês. É isso que eu faço, disse Paulo. Eu prego a plenitude da palavra. Paulo é o ministro fiel da igreja. O que Paulo vai dizer em Coríntios? O que Deus espera dos seus obreiros? Que eles sejam achados o quê? Fiéis. Que eles sejam achados fiéis. É isso que ele espera. Aquele que não está preocupado em ensinar toda a Escritura, ele não está preocupado com o contexto das Escrituras. Ele não interpreta a Bíblia à luz da Bíblia. O pai dessas pessoas é Satanás. Porque foi isso que o diabo fez com Adão e Eva no Éden. Ele interpretou erradamente o texto. O primeiro hermeneuta, intérprete das Escrituras, foi o diabo. O que o diabo fez com Jesus no deserto, na tentação? Uma hermenêutica equivocada. Está escrito. Eu também sei dizer, está escrito. Grava isso, igreja, nem todo mundo que cita a Bíblia é bíblico. Nem todo mundo que cita muitos versículos são bíblicos. Porque se os versículos não são interpretados no seu contexto, isso não é ser bíblico. Citar a Bíblia não é ser bíblico. Ser bíblico é apresentar a palavra de Deus plenamente no seu contexto. Se tu és o Cristo, pula daqui, está escrito lá no Salmo 91. Aos teus anjos dará ordem a seu respeito. Ele tirou um texto do contexto para fazer Jesus exibir diante das pessoas. Dá uma plainada, Jesus. Pula aqui, vai plainando até lá embaixo. Não tentarás o seu teu Deus. É interessante que Jesus só confronta o diabo com Deuteronômio. Ele vai direto no livro da lei. O pastor, ele precisa explicar a palavra de Deus no seu contexto. E se o pastor não estuda a Bíblia, ele não entende de contexto. Há duas palavrinhas que você tem que entender quando você lê a Bíblia. Grava aí. Contexto. Contexto. Gravou? Existe uma diferença de cotexto e contexto. Cotexto é o contexto das palavras da frase do texto. Quando eu estou analisando o texto, palavras, contexto imediato, versículo anterior, posterior, o verbo. Quando eu estou entendendo o texto aqui, chama cotexto. Quando eu vou para o contexto histórico da época, como aquela primeira plateia ouviu, chama contexto. Aquele que ensina plenamente a palavra de Deus precisa dominar o cotexto e o contexto.
Esse é o pastor, segundo Paulo. Eu não posso ensinar plenamente a palavra de Deus julgando palavras ao léu. Isso é perigoso. Esses dias eu estava ouvindo um pregador, e o pregador disse assim: João Batista estava preso e perdeu a cabeça, sabe por quê? Falou demais. Falou que Deus não chamou ele para falar. Se mexeu com a vida dos outros. Foi mexer com política. Quando ele foi mexer com política, falar do adultério do Herodes, aí ele perdeu a cabeça. Deus não te chamou para falar de política, irmão. Eu falei, misericórdia. Como que uma pessoa consegue fazer uma leitura dessa do texto? E Jesus ainda vai elogiar. Nascido de mulher, tem ninguém igual a ele. E ele estava onde? Na cadeia. O profeta, ele não fala apenas para o seu povo. O profeta fala para o mundo. Deus levanta profetas para falar para o mundo. Quando Jonas vai a Nínive, ele foi ao mundo. A uma grande capital da Síria. Nós temos que entender que o pastor precisa ensinar plenamente a palavra de Deus. Eu me tornei ministro, diácono dessa igreja. Eu me tornei servo dessa igreja. Eu sou responsável por essa igreja. E eu quero que essa igreja conheça a palavra. É interessante porque muitas igrejas deveriam voltar a estudar Gálatas. Porque se estudasse Gálatas, não estava judaizando a igreja, voltando a práticas judaicas, porque Paulo condena isso na carta aos Gálatas. Gálatas foi o principal livro de Martinho Lutero, o grande livro da liberdade. Nós temos que repensar. Terceiro lugar, o que é o pastor segundo Paulo? O pastor segundo Paulo prega a Cristo. O pastor segundo Paulo prega a Cristo. Olha o verso 26. O mistério que teve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. O que é o mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. Agora é interessante porque no capítulo 2, no finalzinho do verso 2, Paulo diz assim: a fim de que conheçam plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Aqui no verso 26 e 27, o mistério é Cristo em vós. Olha que interessante. Preste atenção. A expressão, uma das expressões mais usadas por Paulo é a expressão em Cristo. Estamos em Cristo, não é isso? Aqui Paulo inverte. Aqui Paulo não está falando de estar em Cristo. Aqui ele fala que Cristo está em nós. Olha aí. Ele diz, Cristo em vós. Porque estar em Cristo implica em Cristo estar em nós. Cristo está em nós implica em estar em Cristo. O pastor segundo Paulo prega a Cristo. Quando eu pego etnia, eu crio divisões. Os judeus pregavam etnia. Só quem é nascido judeu é povo de Deus. Só quem, dentre os judeus, de fato segue a Torá, a lei de Deus, é filho de Abraão. Eles pregavam etnias. Quando veio Pentecostes, a ideia era que a igreja fosse pelos 4 cantos do mundo e pregasse não etnia, mas pregasse Cristo. É isso que está lá em Atos 1:8, antes do Pentecostes. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e me sereis testemunhas
Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Isso foi falado antes do Pentecoste. Quando o Pentecoste veio, o que a igreja tinha que ter feito? Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Mas eles ainda estavam doutrinados com a mentalidade judaica de pregar etnia. Ou você é judeu, você está perdido. Quando Paulinho vai para Cornélio, que era um gentio, ele quebra a lógica de pregar etnia. Mas ele só foi lá porque Deus, em sonho, mandou ele ir. Revelou ele que ninguém é imundo se ele santifica. Mas a igreja ainda estava presa ao discurso de gueto. Ainda estava preso ao discurso de tribo. Pastor só tem um sermão: Cristo. Cristo para Palestino. Cristo para a faixa de Gaza. Cristo para a Ucrânia. Cristo para a Rússia. Esta é a mensagem. O mistério, disse Paulinho, é que agora em Cristo não existe judeu e grego. O mistério é que agora os gentios também fazem parte do mistério. Olha o que ele diz aí. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações e que agora foi revelado aos seus santos. Ele quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. Agora eu quero que todos saibam que Cristo é o mistério. E é interessante porque a expressão mistério foi muito usada pelas religiões de mistério que estavam ali na região de Colossos. O judeu tem dificuldade de ouvir isso. Mas essa é a mensagem. Nós não podemos pregar placa de igreja. Eu tenho preguiça quando eu vejo uns pastores brigando por causa de placa de igreja, defendendo demais as eclesiologias deles. Tenho preguiça de pastores que vai para a internet, fica brigando sobre predestinação. Prega Cristo. Depois que for salvo, a gente conversa lá. Você quer ficar lá crendo desse jeito e eu quero crer do outro? Vamos brigar por causa disso não. O importante é que você creia no evangelho central, que é Cristo, segundo as Escrituras. Mas nós estamos o tempo todo fazendo bandeiras. Isso não significa que nós temos que relativizar a qualidade da palavra para agradar os outros, não. Pecado na Bíblia é pecado. Pode me chamar de homofóbico, mas homossexualismo na Bíblia é pecado. Assim como adultério é pecado. É isso aí. Agora, se você crê na predestinação de acordo com os reformados, amém. Mas se você não crê, aleluia. Tamo junto, querido. Vamos chegar lá em cima. Você vai chegar um pouco atrasado, porque você é meio lerdinho no entendimento. Mas você vai chegar junto. Nós temos que parar com essa mensagem. Então Paulo acrescenta no capítulo 2. O mistério é gentil e judeu junto. Mas o mistério também é Cristo. Essa é a mensagem da igreja. Aonde está Cristo na nossa pregação? Aonde está Cristo no nosso ensino bíblico? Aonde está Cristo? E muitas das vezes, a gente é passado como chato. Como diz o grande Kevin de Jong, eu não quero ser um pastor bacana. Alguém tem que ser chato dentro da igreja para edificar o povo. Esse sou eu. Talvez seja por isso que eu, cada dia menos, recebo menos parabéns. Talvez seja por isso que cada vez menos as pessoas pensam menos de mim e lembram menos de mim. Mas eu vou continuar assim. Até o dia que o senhor quiser, né?
de quem quiser ou de quem me tirar daqui. Mas nós temos que pregar. Nós temos que ter essa consciência. Paulo vai dizer que esse mistério estava oculto, verso 26. Paulo vai dizer que esse mistério foi revelado, verso 26. Paulo vai dizer que esse ministério foi entronizado em nós, verso 27. Paulo vai dizer no verso 28 que esse mistério foi proclamado, foi anunciado, verso 28. Nós o proclamamos. Ele está falando do ministério. Nós temos que ter essa consciência, queridos irmãos. Não podemos deixar de ter essa consciência. Mas em quarto lugar, o que é o pastor segundo Paulo? O pastor segundo Paulo prega, exorta e ensina. Olha o tripé. O pastor segundo Paulo prega, exorta e ensina. Eu quero até ver como é que vai ficar o debate no PG com esse sermão. Ou vou falar mal demais do pastor, né? Como é que vai ser? O que é o pastor segundo Paulo? O pastor prega, exorta e ensina, verso 28. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria. Aqui vemos o método equilibrado de Paulo. Qual que era o método de Paulo? Primeiro, ele vai dizer: proclamamos. A palavra aqui é katangelos, que pode significar anunciar, pregar e evangelizar. Nós anunciamos, pregamos, evangelizamos. Quando ele fala nós, ele está consciente de que não só ele, mas todos os obreiros, todos os apóstolos. Nós anunciamos o quê? O mistério. Qual mistério? Que Cristo uniu gentil e judeu. Qual mistério? Que Cristo é o centro do Evangelho. Nós anunciamos. E usando o versículo anterior, nós anunciamos o quê? A plenitude da palavra de Deus, verso 5. Nós pregamos. Mas nós não só anunciamos. Ele vai usar uma outra palavra aí, advertindo. A palavra grega aí é noutese, que significa admoestar, confrontar. Aí eu pergunto para os senhoras e senhores aqui essa noite: quantos pastores hoje estão dispostos a confrontar? Quantos estão dispostos a confrontar? Vou mudar a pergunta. Quantos estão dispostos a ser confrontados? Mexer na sua zona de conforto, na sua vidinha de pecado. Quantos querem alguém dizendo para você que você está errado? Eu pergunto aos irmãos, para que a Bíblia foi nos dada? Eu cito isso aqui todo domingo quando eu vou pregar. A palavra de Deus foi nos dada para ensinar, repreender, corrigir e educar. 4 funções da Bíblia: ensinar, mostrar o que é certo; repreender, mostrar o que é errado; corrigir, mostrar como fazer o certo; educar, como permanecer no certo. Como que nós vamos poder ser obreiros, líderes, se nós não queremos mexer na zona de conforto dos crentes? Isso não é função só do pastor, não. É todo verdadeiro discípulo de Cristo. Precisa. Você vê o irmão escorregando na goiabada, escorregando na casca de banana, chama ele, conversa com ele. Irmão, você está falhando demais. Irmão, você tem vida no culto de oração. Irmão, você não apoia. Irmão, não vem você trazer visitante. Irmão, você não vai no pequeno grupo. Nós temos a missão de exercer notesia. Exortar, advertir, admoestar. Hebreus vai dizer no capítulo 10 que nós não devemos deixar de congregar, mas que nós temos que encorajar uns aos outros, admoestando. E o termo grego lá é notesia, que traduzido pode ser exortar, confrontar, advertir e admoestar. Isso não tem nada a ver com a minha vida. Irmão.
Deixa eu falar uma tristeza para você aqui hoje. O irmão do seu lado tem tudo a ver com a sua vida espiritual. Porque Paulo, escrevendo a 1 Coríntios, capítulo 5, ele vai dizer assim: vocês estão deixando essa pessoa no meio de vocês e não está confrontando ela? Vocês não sabem que um pouquinho de fermento leveda toda a massa? A igreja está morrendo porque vocês estão deixando as pessoas sem serem confrontadas. 1 Coríntios 5, Paulo está dizendo para a igreja. O irmão do seu lado tem a ver com a sua vida. O irmão do seu lado tem todo o direito de mandar uma mensagem para você durante a semana e falar: você não veio domingo? Você tem nada a ver com a minha vida. Aí se vira para ele e fala assim: tem sim. Você faz parte do corpo. Porque a gente só lembra que o irmão faz parte do corpo quando a gente está precisando do irmão, né? Ô irmão, faz parte do corpo, me ajuda aqui, financeiramente, não é isso? Mas quando você está prejudicando o corpo, você também faz parte do corpo. Você também tem que ser confrontado. Olha o tripé do método de Paulo. Anuncia, mostra a palavra, exorta, adverte, confronta, mas em último lugar, ensina. Olha aí, nós proclamamos, nós advertimos e ensinamos, didáticos. Nós ensinamos. E ele diz como ensina, olha aí, com toda a sabedoria, com toda sofia ou zofia. Nós estamos ensinando. Quando ele diz com toda a sabedoria, o que ele quer dizer com isso? Com todo o entendimento das Escrituras aplicado à vida prática. Quando nós ensinamos, nós estamos usando todo o ensino da Bíblia. Porque a sabedoria é aplicar o conhecimento que nós temos das Sagradas Escrituras para a prática, para a vida dos cristãos. Paulo está dizendo: esse é meu método. Pergunto para essa igreja: todo pastor tem esse tripé aí? Trabalha com esse tripé? Ensina, prega, evangeliza, mostrando o beabá para os crentes, exorta, confronta, admoesta e ensina com toda a sabedoria. Mas Paulo não apenas nos mostra aqui o seu método, Paulo nos mostra aqui o quê? O seu propósito. Olha aí. Para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. A palavra grega perfeito aqui é teleios. Algumas pessoas preferem traduzir todo homem maduro em Cristo, amadurecido em Cristo. Percebe? Qual que é o propósito do trabalho pastoral? É perpetuar o berçário. É esse o trabalho? O trabalho do pastor é perpetuar a infantilidade dos crentes, alimentar eternamente os bebezinhos. O trabalho do pastor é transformar a igreja no orfanato. O trabalho do pastor é fazer você crescer. E para fazer crescer, irmão, tem que falar a verdade, ensinar, pregar. Tem que advertir. E tem que ensinar com todo o conhecimento e sabedoria da palavra. Porque o alvo é tornar você perfeito em Cristo. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, ele vai falar de crentes que ficam de um lado para o outro, como ventania, como vento, de doutrina em doutrina. E ele vai dizer lá que o propósito do ministério, no capítulo 4, é levar os crentes à maturidade, à plenitude de Cristo. Se o nosso alvo é levar a igreja a ser semelhante a Cristo, e esse aqui deveria ser um bom alvo para a igreja, qual que é o nosso alvo? Fazer com que todo crente seja semelhante a Cristo? Se o alvo é tornar a igreja semelhante a Cristo, então nós não podemos arregar. Está ouvindo, meus obreiros? Não podemos arregar. Nós não podemos
baixar o nível do propósito. Qual que é o seu propósito? O propósito é ter essa aqui, pastor. Estando aqui está ótimo. Está vindo na igreja? Está ótimo. A que adianta vir na igreja? No dia que tocar a trombeta, ele vai ficar aí. Vai continuar na igreja aí. Dançando, pulando, rolando. Ah, lá. As virgens imprudentes. É isso? Como diz as parábolas das virgens, nós temos que pensar. O que está acontecendo com a igreja contemporânea é que ela baixou a régua. A régua é lotar. Você vai em alguns pequenos grupos por aí, e vários já me contaram, não se discute a palavra de Deus lá. De fato, é uma frase, é um comentáriozinho. Aqui, no meu PG, pelo menos eu estou tentando, não tenho conseguido, mas estou tentando. Todo membro do PG tem que ouvir de novo o sermão, fazer o resumo do sermão e ter as perguntas aplicativas que tem que responder. E se falta de culto, eu estou lá. Porque eu não vou baixar a régua. Estão gostando de mim? Provavelmente não. Mas eu continuo. Porque nós não podemos mudar o nosso projeto. Vou encerrar, gente. Quem quer que encerre, diga amém. Não? O que é o pastor segundo Paulo? Por último, o pastor segundo Paulo trabalha e confia. Trabalha e confia. Olha o verso 29. Para isso eu me esforço. A palavra grega aqui é kopial, que significa trabalhar. Por isso eu me esforço, trabalho. Continua ele. Lutando, a palavra lutando aqui é agonizomai. Ele está dizendo o seguinte: eu trabalho agonizantemente. Captou aí? Como que o pastor trabalha? O pastor trabalha agonizando. Você sabe o que a palavra agonizar significa aí no português popular? Quando a pessoa está morrendo, estado terminal, alguém diz assim, ela está agonizando. Não é isso? Essa palavra que Paulo está usando aqui. O trabalho do pastor é agonizante. Ele trabalha agonizando, gastando energia. Ele dá tudo o que pode e o que não pode. Mas olha como ele encerra o versículo. Conforme a sua força que poderosamente atua em mim. Ao mesmo tempo que ele diz, eu trabalho, eu luto, ele diz, mas eu só consigo trabalhar e lutar porque tem uma energia me fortalecendo. Eu só consigo trabalhar e agonizar porque eu tenho uma energia, uma força poderosa atuando em mim. Lembra daquele texto de Filipenses 4,13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, a palavra ali é me infunde força. Ele está dizendo, eu trabalho duramente, mas eu não tiro a energia de mim mesmo. Eu agonizo, mas eu não tiro essa energia de mim. Ele está dizendo, é de Deus, é do Espírito Santo. O que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos, é que o pastor tem que trabalhar e depender do Espírito Santo. Porque se a gente for só na força da carne, não vai aguentar não. Se for só na força da carne, aí vai acontecer o que está acontecendo por aí. Vários pastores suicidando. Mas se ele trabalha e agoniza, mas na força do Espírito, mas no poder do Espírito,
como dizia Calvino, orate et laborate, orar e trabalhar junto. Se ele fazer isso, com certeza, queridos irmãos. Mas a pergunta é, por que Paulo se esforça tanto? Olha o capítulo 2. Para que haja encorajamento espiritual, irmãos. Olha aí. Quero que vocês saibam quanto estou lutando, agonizando por vocês, pelo que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Verso 2. Esforço-me, trabalho, para que eles sejam fortalecidos em seu coração. Eu estou trabalhando, eu me esforço, mas é para que vocês sejam fortalecidos. É para que vocês sejam crentes verdadeiros. Está vendo? Eu trabalho desse jeito, mas é para que vocês sejam crente verdadeiro. E não crente meia boca. Ele continua. Para que vocês sejam fortalecidos no amor. Mas não apenas isso. E sejam unidos em amor. Ou seja, que vocês tenham um coração forte, mas que vocês tenham amor fraternal. Tem que ter amor fraternal. A minha luta e o meu esforço não é para aparecer. A minha luta e o meu esforço não é para ter ibope. Não é para ter likes. A minha luta e o meu esforço é para que vocês sejam fortalecidos no coração e o amor de vocês cresça na fraternidade. E ele diz, unidos em amor, alcance toda a riqueza do pleno entendimento. Eu me esforço, eu agonizo para que vocês fortaleçam no coração, para que vocês cresçam no amor fraternal, e para que vocês cresçam no entendimento, que vocês não sejam pegados na ignorância. Para que vocês cresçam na riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Cristo. O trabalho do pastor, ele tem que agonizar, não é para lotar templos. Agonizar não para ter ibope. Ele tem que agonizar para que haja coração forte no Senhor, amor fraternal e entendimento da palavra de Cristo. Percebe? Quem compreendeu, diga amém. Deu uma corrida aqui para resumir, para encerrar. Esse é o trabalho do pastor, segundo Paulo. Que hoje, nesse dia do pastor, você pare para pensar. Analise com seriedade. Que tipo de pastor você quer? Você quer um pastor bacana? Pastor com a calça na canela? Fortão? Todo tatuado? Não que eles possam ser assim, desde que não sejam indecentes, porque tem umas calças de pastor aí que tá difícil. Né? Tem umas pastoras pregando na internet aí que você fala assim, uai, tá difícil. Como é que a ovelha vai ouvir o sermão? Né? É complicado. A questão não é a roupa, é a estética. Tem problema também com igreja preta, não. Pode pintar de preto. A questão é se você está confiando nisso. Ah, vamos pintar a igreja de preto, porque a gente vai filmar os cultos e vai ficar melhor. É para isso? Ah, então beleza, pode pintar. Mas é só porque é moda? Estamos confiando mais nas muletas? Vamos colocar de pé. Vou deixar aí para vocês esse sermão para essa semana. Medite sobre a importância de um pastor bíblico. Medite sobre a importância de um pastor que ama verdadeiramente.